Vamos para mais uma leitura do Soroco. Está muito alto? Está alto? Não. Não. Então, antes da gente fazer a leitura do conto, que eu acho que tem sido produtivo a gente começar com a leitura, né? Eu acho que convoca o texto, traz o texto, presentifica, né? E propicia essa releitura, que eu acho que é o nosso o privilégio de poder reler em grupo, né? Um texto como esse e atualizar um pouco a oralidade dele, né? Texto que pede muito a escuta. Como todos os sertanejos sabem, todos os nossos sertanejos sabemos, né? A força dessa fala, né? A fala que é a matriz do texto rosiano, né? Ele ouvia mesmo os sertanejos, os vaqueiros, os boiadeiros, ele andava nas cavalgadas, nas vaquejadas, ele punha lá a sua cadernetinha, né, pendurada no pescoço, e anotando as cantigas, os provérbios, os falares todos, né, da região, os xistes, enfim. E com isso ele fez justamente uma fala que a gente costuma dizer que é uma fala da mistura, né? A dicção rosiana é uma dicção da mistura. É uma mistura de falar popular, coloquial, local, sertanejo, com um homem de biblioteca, tá certo? Quer dizer, né? Guimarães Rosa é um homem da biblioteca, né? Como Borges. Aproximemos aí essas duas figuras, né? O Borges na Argentina, Guimarães Rosa no Brasil. E no Brasil eu acho que o Guimarães Rosa só tem vamos dizer, similar dessa mistura vocabular que ele faz, essa linguagem misturada de regionalismos, estrangeirismos, né? Neologismos, eu acho que essa mistura tão importante no Guimarães Rosa, ele só tem um similar que eu acho no Rio Grande do Sul, nas primeiras décadas do século XX, que surgiu um Guimarães Rosa, sabe, de lá, que é o Simões Lopes Neto, pouco conhecido. Se vocês tiverem chance de ler um livro dele que chama Contos Gauchescos, vocês vão encontrar o Guimarães Rosa do Sul, que é maravilhoso, conhece, né, esse livro? É uma coisa extraordinária, assim, que ele também faz, só que o que o Guimarães Rosa faz com o dialeto mineiro, ele faz com o gaúcho, né, com os pampas e com toda essa mistura do castelhano, né, da fronteira. Então é impressionante, assim. Isso também precisa de dicionário, que não dá para ler o Simões Lopes Neto, como não dá para ler o Guimarães Rosa sem um léxico do Guimarães Rosa. Aliás, existe um livro desse tamanho, chama Léxico, como é que é? Chama? Da Nilce Santana, né? Acho que é Léxico de Guimarães Rosa. Não é só do Grande Sertão, é o léxico da obra, entende? Então é impressionante, porque, sei lá, você vai lá para saber se é uma palavra inventada. Então, por exemplo, você pega nonada, a palavra que abre o Grande Sertão, né? Nonada, você fala, inventou, né? Então, a dupla negação, já começamos a especular. Não, você vai lá, é uma palavra que tem uma história etimológica, é uma palavra de dicionário, mas que ele, como eu acho que é a marca mesmo desse escritor, colocou em circulação palavras que estavam virtualmente na língua portuguesa, entende? Mas que a gente não tinha ainda convivido com essa palavra no nosso dia a dia. Então, eu acho que esses dois autores sempre colocam muito similarmente assim, essa relação com a língua, né? Tanto o Simões quanto o Guimarães Rosa. Mas eu dizia justamente que falar, contar o conto, né, em aula, ele remete para essa mistura, que é uma marca do Guimarães. Deixa eu botar aqui, mistura de quê então, né? Para a gente ter isso bem claro, né? Alguém colocou aqui também uma professora lá da Letras Modernas, da USP, ela escreveu um livro que chama Puras Misturas, sobre Guimarães Rosa, que é lindo. É sobre aquela história do Manuelzão, uma história de amor. E ela fez é a tese dela, se não me engano, chama Sandra Vasconcelos. Não. Não, também é especialista, mas ela é do FMG, né? FMG, ela tem também todo um estudo. Lá ou aqui? Ah, na USP? Ah, então. Que agora ela está lá na UFMG mesmo. Ela não vi, mas ela na USP. Mas essas puras misturas do Guimarães Rosa, que é uma mistura de... Então é a linguagem, quer dizer, coloquial, né? Popular coloquial, com estrangeirismos,
E assim, latinismos, anglicismos, entendeu? Francesismos, né? Enfim, várias línguas, germanismos. Por exemplo, até o babilônico ele já introduziu aquele verbo shamash, shamashar. Shamash é um deus da Babilônia, entendeu? Ele juntou, né, fez um verbo. E ele fazia verbo de substantivo, advérbio de adjetivo, substantivos de verbo. Enfim, ele transgredia todas as categorias gramaticais, entendeu? Quer dizer, não respeitava, né, o limite, vamos dizer, os contornos das categorias gramaticais. Essa coisa de, por exemplo, quase-mente, de você fazer transformar um advérbio em um advérbio de modo, mudar inclusive o modo da palavra, né? E quando ele fazia, por exemplo, como é que ele faz? Estou lembrando agora, ele transforma ele transforma um substantivo em adjetivo. Me escapou o exemplo, daqui a pouco vem. Mas então o coloquial, estrangeirismos, arcaísmos, palavras fora de circulação, ou palavras que têm, vamos dizer assim, uma fonte arcaica e que ele atualiza, né? Ele faz com que ela se renove, né, no conjunto da língua. Essa mistura aqui, quer dizer, evidentemente com a norma culta, né, quer dizer, com a fala da norma culta, transforma esse coloquial, quer dizer, como se estivesse dando umas pitadas assim, né, de intelectualidade para o capial, né, para o sertanejo. Eu falei para vocês do Inchadaxim, falei para vocês do Moi Mexego, que são, né, composições pronominais. Enfim, teria milhões de exemplos, né? Mas eu acho que o que me importa aqui é um pouco falar desse dupla formação do Guimarães Rosa. De um lado, a coisa da terra, telúrica, a relação, né, com a região, do regional, do sertão mineiro, né? E de outro lado, essa universalidade. Quer dizer, ele tanto via para a terra quanto para o dicionário, entende? Então, essa mistura realmente muito própria, né? Quer dizer, de um autor que se serve tanto de um repertório que é um repertório universal, quanto, né, das suas marcas mais locais, né? De novo, estamos aí com aquela ideia do local e do universal, o particular e o geral, né? Que eu acho que faz essa especialidade do Guimarães Rosa, né? Então, nós vamos ver agora como que isso se atualiza, essas questões, e claro, várias outras até mais fundamentais hoje para eu trabalhar com vocês, nesse conto do Soruco. Eu vou só já deixar para vocês três textos que eu vou usar aqui, usei para trabalhar essa aula, que eu acho que pode valer a pena para quem tiver interesse. É um livro que é sobre primeiras histórias e que está citada na bibliografia que eu dei para vocês, que se chama justamente Lugar do Mito. A Ana Paula Pacheco já deve ter dado também curso aqui, né? Lugar do Mito. Ela explora bem essa questão toda, né, dos arquétipos, da mitologia e da formação social brasileira. Esses dois pés do Guimarães Rosa, né? No Sertão e o Alhures, que a gente está falando várias vezes aqui. Então, Lugar do Mito é narrativa e processo social nas primeiras histórias de Guimarães Rosa. Só vou botar essa primeira parte do nome. Então, é Ana Paula Pacheco. Eu vou pegar daqui uma partezinha depois para vocês conhecerem a leitura dela. Esse é um. O outro é aquele que eu citei para vocês também da outra vez, que é Para Trás da Serra do Min. Isso é da Leila Perrone Moisés, tá? Para trás. Não é para, é pra, né? Acho que é pra que ela fala, deixa eu ver. Não, é Para Trás da Serra do Min. Esse está numa edição um pouco fora assim, de circulação, que é um seminário que aconteceu internacional do Guimarães Rosa lá em Minas Gerais, na UFMG, né? Então, Para Trás da Serra do Min. Serra do Min. Que é Serra. Serra. Para Trás da Serra do Min. Que é como começa o Menina de Lá. Ela era, né, atrás da Serra do Min. Para Trás da Serra do Min, essa é da Leila Perrone. Leila com Y, tá?
Nossa, tá ruim aqui, peraí. É Leila Perrone Moisés. Muito difícil um crítico assim equilibrar a coisa do lacanismo ou do freudismo, né, com a literatura. Você pesa a mão às vezes, né? Você vai fazer uma análise mais, enfim, centrada numa teoria. Isso é o mesmo problema que pode acontecer com a psicanálise, pode acontecer com a sociologia, com a filosofia, não é? A especialidade da psicanálise é pesar a mão, né? Mas é difícil. E a Leila, eu acho que ela consegue, assim, ela é uma lacaniana, uma crítica literária de inspiração bartesiana, depois ela já introduziu toda a coisa do Lacan, mas ela faz isso de um jeito que parece sempre muito, muito ajustado, né? Ela tem uma dose aí que eu acho que vale a pena. E por fim, eu vou citar aqui um texto que sempre me ajudou muito, que é do Peter Paul Pelbart, que é um filósofo, né? Trabalha também com psicanálise, um Foucaultiano, Deleuziano e outros anos por aí. E esse livro que eu aproveito muito para esses contos especialmente, que é Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura. Vocês vão ver por quê, tá bom? Ele chama Peter Paul Pelbart. Ele dá aula na PUC. Ele dá aula na PUC atualmente. Acho eu que ainda está dando aula lá. Ok? Então eu vou citar algumas coisas desses textos. E em quarto lugar eu. Tá bom? Algumas coisas que eu vou trazer para vocês, para a gente pensar junto esse conto. Então eu vou ler. É um conto que dá para a gente ler, tá curtinho, né? De novo. E vamos começar então a interpretação. Então vamos lá. Soroko, sua mãe, sua filha. Todo mundo tem? Aí para a semana que vem já fica a terceira imagem que vocês também receberam, né? Então, Soroko, sua mãe e sua filha. Aquele carro parara na linha de resguardo. Desde a véspera. Tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente, reparando, notava as diferenças. Assim repartido em dois, num dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. A gente sabia que com pouco ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres, para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo, o movimento. Aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Soroko ia trazer as duas, conforme. A mãe de Soroko era de idade, como para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroko era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele ou parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco. Navio. A gente olhava. Nas reluzências do ar parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadilho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma. E que a gente não pudesse imaginar direito nem se acostumar de ver. E não sendo de ninguém. Para onde ia, no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com o livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm! Apontavam da rua de baixo, onde morava Soroko.
Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mais da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo, com o trazer de comitiva. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar. Levantando os braços, a cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, ou nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados, vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas. Virundangas, matéria de maluco. A velha só estava de preto, com um fichu preto. Ela batia com a cabeça nos docimentes. Sendo que diferentes, elas se assemelhavam. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia enterro. Todas ficavam de parte. A chusma de gente não querendo afirmar as vistas por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos, e por conta de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos. E estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos de dó. Ele respondia: Deus vos pague essa despesa. O que os outros se diziam? Que Soroco tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Se não tinha cura, elas não iam voltar, nunca mais. Diante, Soroco aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta. Teve de chamar ajuda, que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas, em hospícios. Ou se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, ao ar. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela, com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar. Também, tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas enxequetadas de grades. Assim, num consumiço, sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com elas, por bem fazer, na viagem comprida, eram um nenego, despachado e animoso, e o José abençoado, pessoa de muita cautela. Esses serviam para ter mão nelas, em toda a juntura. E subiam também no carro uns rapazinhos, carregando as trouxas e malas, e as coisas de comer, muitas, que não iam fazer míngua, os embrulhos de pão. Por derradeiro, o nenego ainda se apareceu na plataforma para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora mesmo a gente só escutava era o acorsou do canto das duas, aquela xirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer a gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar, nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Soroco. Tomara aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou. Se foi, o de sempre. Soroco não esperou tudo se sumir, nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mais de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele no oco sem beiras, debaixo do peso, sem queixa,
exemploso. E lhe falaram: o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ele se sacudiu, de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou. Entanto que se esquisitou. Parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar. Alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente... E foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando atrás dele. Os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele, de verdade. A gente, com ele, ia até onde que ia aquela cantiga. Uma coisa esse conto, né? Capacidade de escrever isso, meu Deus. Bom, então vamos... Às vezes, analisar um conto do Guimarães Rosa parece até uma profanação, sabe? Não é mesmo? Ele leva a gente num certo lugar, né? E a análise às vezes tira, né? Porque a análise, ela metodiza, né? Ela estrutura. Mas a gente tem que acreditar que ela também promova sentidos, né? Então, essa primeira leitura, ela é para causar mesmo a nossa impressão, né? Nos impressionar inicialmente, antes de compreender, entender, né? Analisar, interpretar, né? Interpretação, essa palavra é curiosa, porque o intérprete, essa palavra vem de Hermes, né? Hermenêutica. Hermenêutica de interpretação. E o Hermes era o deus mensageiro, né? Traduzia, né? Os sonhos, né? Por exemplo, na Grécia, né? Ele traduzia uma linguagem desconhecida para uma outra comunicável, né? Então, o hermenêutica tem esse sentido da tradução, né? De algo que nos pega numa espécie de todo, né? Numa espécie de intuição ou de impressão, para uma língua, vamos dizer assim, compartilhada, e que a gente possa ir abrindo mais sentidos, né? Então, vamos dar uma de Hermes aqui, vamos tentar ver se a gente vai tirando os sentidos, traduzindo mais para a nossa linguagem instrumentalizada, né? Vamos começar como a gente começa sempre, tá? Com essas impressões de vocês, quais os fios que vocês levantariam nesse texto, que coisas chamaram a atenção, impressionaram, ou enfim, por onde vocês caminhariam aqui. Então, vamos começar, vou pegar o meu... tá aqui. Vamos lá. Qual seria uma primeira imagem, uma primeira ideia? O nome, né? 5 em cada 6 começa pelo nome. Soroco. É isso aí. Não, mas é mesmo. Soroco. Quer dizer, essa palavra, esse nome, ele é muito bem escolhido, né? O que te ocorre aqui? Sim, socorro é a palavra que aparece no conto, que é um anagrama de Soroco, sem dúvida, né? Mas, então, ela disse, aqui me ocorre socorro. É isso mesmo. É? Soloco, sonoramente, né? Soloco. Sou louco, né? Sou louco, que mais? Esse socorro aqui eu acho muito interessante, porque de fato é uma palavra que está no texto, literalmente dita, né? E de fato é um pedido, né, de socorro, né? A situação toda, né? Um pedido de ajuda. Ele pede ajuda ao governo, né? Para que levem as mulheres. Ele é socorrido também pela comunidade, né? Então existe essa dupla
dupla direção da ideia do socorro, né? A ajuda tanto dele com as mulheres, e vem alguém de fora da comunidade, isso é muito importante, a ideia de que vem algo que se acopla ao trem do sertão, um vagão moderno. Já vamos falar disso, né? Essa estrutura aqui de um vagão moderno que engancha, né, no vagão, no trem sertanejo. Mas essa questão da ajuda aqui eu acho importante porque ela está no nome de Soroco, né? Ela está, anagramaticamente, já está dada pelo nome. Sou louco, né? Sonoramente, uma aproximação. Que mais? Tem uma outra palavra que é citada no texto, que está dentro da palavra de Soroco. O oco sem beiras, né? A ideia do oco aqui também muito presente, o vazio, né? Claro, ele perde a ascendência e a descendência ao mesmo tempo, né? Ele perde os dois lados né, da geração, né? Quem vem antes, quem vem depois. Não entendi, desculpa. Rouquidão. Rouco. E a voz está muito bem citada no texto, né? Que é uma voz que era grossa, assustava as crianças, depois ela se afinava, né? Engraçado isso, né? Um vozeirão, porque ele era grande, né? Barbudo, grande. Ó. Quer dizer, todo esse descompasso, né? Ele no enorme desamparo, na maior fragilidade, aquele corpuzão dele, né? Homenzarrão, assim. E uma voz rouca, né? Nossa, parece que a gente tem, assim... sabe que naquelas bonecas russas? Coisa dentro da coisa, dentro da coisa, dentro da coisa? Esse nome parece um pouco esse recipiente, né? De muitas dimensões. Podia pensar no couro. No couro. E começa, porque você veja que o couro é muito interessante, porque tem uma dimensão desse couro trágico aqui, né? Porque a cena é trágica, né? E se a gente pensar na tragédia grega, quer dizer, o couro é aquele que comenta os fatos da cena, mas esse couro vai mudar de função. Ele começa comentando a cena, dizendo, olha, pobrezinhas, né? Nós aqui tão sensatos, né? E elas indo para lá, né? Demarcando muito bem a fronteira, né? Porque o que ameaçava essas pessoas que estavam do lado de cá, de novo, né? É justamente a proximidade com elas, né? A proximidade com o que elas representam naquela comunidade. Então, essa ideia do coro, esse coro que faz uma espécie de contraponto inicial, comentando a cena, não é? Se sentindo um pouco à parte de quem está protagonizando, e depois, quando eles cantam junto, aí é um coro de participação, é um coro de comunhão, né? A cena final é uma cena de comunhão dessa comunidade. Vamos dizer assim, como disse a Ana Paula, né? Um canto de cisne. Essa comunidade já está prestes a se dissolver, né? Algo aqui já vai se desgarçando, né? Aquilo que reunia aquelas pessoas, né? Parece que estamos realmente naquela transição, né? Para as questões que levantamos antes da modernização, em que aquilo que garantia uma certa convivência, né? A possibilidade inclusive delas serem absorvidas por esse vilarejo, né? Se torna impossível. Já não dava conta, né? Não tinha mais cura, já não podia ser. Quer dizer, tem uma coisa de fatalidade muito marcada nas expressões assim definitivas que tem no conto, para marcar essa impossibilidade de lidar com a manifestação dessa questão que as duas trazem, né? Seja a loucura ou algo depois que a gente pode renomear, né? Mas certamente muito boa essa ideia de um coro, né? Um coro que faz assim inicialmente um contraponto e depois uma participação. Esse coro não fica na distância. Muito bem, tem mais uma coisa nesse nome, inesgotável aqui, as possibilidades de leitura, mas não são inesgotáveis, não, esgota, mas de qualquer maneira tem mais uma palavra aqui. Só, né? Só. Inclusive, essa ideia da solidão, quer dizer, ele perde a mãe, a filha, né? Enfim, não tinha esposa, quer dizer, completamente sozinho, né? Só. E tem uma palavra no conto linda, né? Que parece o nome dele sozinho num parágrafo inteiro, né? Sensacional, não precisa nada, né? Tá ele sozinho mesmo. E o parágrafo põe o nome dele solitariamente, né? Para demarcar na voz da palavra a condição do Soroco. Então vejam que o Soroco está aqui, né? É nessa dimensão de solidão, de vazio, né? O coro que vai comentar a sua situação e a situação das moças,
A ideia da ajuda, do socorro aqui, né? Muito, muito forte. Enfim, então é uma palavra que tem esses Os aqui, né? 3 Os muito fortes, né? Soroco, tem uma espécie de repetição, né? Da vogal, né? Quase que reiterando essa condição, né? De oco, né? Esse oco, esse vazio, esse buraco, né? Do soroco. Então, muito bem, então já começando pelo nome, nós já chegamos a algumas coisas. A ideia do coro, a proximidade, a distância do coro, a participação final, a comunhão final. Falamos dessa, vamos dizer assim, essa imagem híbrida de atraso e modernidade que é esse trem, né? Esse vagão que vai se acoplar ao trem do sertão. Quer dizer, isso me dá muito essa ideia vamos dizer assim, a modernização se juntando de forma bem capenga, né? Com as regiões do Brasil mais atrasadas, uma espécie de conluio assim, muito precário, né? Quer dizer, o moderno e o arcaico aqui, inclusive tem uma notação muito precisa do horário do trem, né? O trem partia, não sei o que, 12 horas, né? Mas uma coisa toda tecnológica, moderna, né? Contrastando muito com todo o vilarejo, com toda a situação deles, quer dizer, com todo esse mundo mais à parte do moderno, né? Um mundo fora do moderno, né? Mas o Guimarães Rosa, ele não é o nostálgico do sertão, eu não acho que ele é isso, sabe? Ele não está fetichizando o mundo em que então todos éramos felizes, não é isso. Aquilo era uma baita de uma precariedade, né? Quer dizer, uma precariedade de moradia, de situação, de solidão, as roupas dele, maltrapos, né? Maltrapos, acho bem interessante essa expressão, né? Esses maltrapos dele, maltratos e maltrapos, né? Quer dizer, tem a ideia de que esse arcaico, esse atraso até, né, das regiões mais desassistidas do país, estamos aqui falando da década de 50, né? Começo da década de 60, essa nova estrutura, né, que junta coisas do moderno, mas que ainda você vê as camadas do atraso ali presentes, né? E é muito interessante que uma hora ela diz, né, a máquina manobrando sozinha, né? A coisa moderna, ela é uma espécie de monstro, assim, que, sabe, que se movimenta autonomamente, né? Uma espécie assim que não tem gente ali, é máquina. É máquina manobrando sozinha lá na estação e tal. Então, acho que essa ideia muito dupla aqui, eu acho bem importante a gente olhar como um traço mesmo, que eu acho que é do Guimarães Rosa, e nesse conto muito, muito forte, né? Ele diz assim, olha onde fica, né? A questão do lugar aqui é muito importante, né? As marcas espaciais dentro do conto, né? Ele diz, aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera, tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá no desvio de dentro. Expressãozinha que não é inocente, né? Desvio de dentro, que já antecipa justamente a questão problemática do conto, da loucura, do fora, do desviante, né? Daquele que de dentro se desviou, né? Para algum lugar que não pode mais ser contido ali. Então, há todo um ritual aqui, pelo que se vê no início, né? Ele também vai chegar muito bem arrumado dentro do possível, né? Os sapatos, né? As botas dele. É um ritual de exclusão que está sendo feito ali. O momento em que vão ser excluídas 2 pessoas daquela comunidade para longe, né? Para os pobres, tudo é mais longe, né? Essa expressão incrível dele. Você vai para longe, para um lugar nenhum, não é? Para Barbacena, é o canto nenhum, né? O lugar tem nome, né? Que é o hospício de Barbacena. Para sempre, para sempre. Exatamente. Primeiro é um longe, uma distância meio indeterminada, né? E depois é o para sempre. Né? Temporalmente também não se delimita, não tem volta, né? E essa ideia de Barbacena, vocês sabem que Barbacena é um lugar onde, né, tivemos esse hospício, esse hospital, né, psiquiátrico, do qual o próprio Guimarães Rosa também participou, trabalhou, teve um momento, e justamente que ele conheceu, se não me engano, foi no hospital de Barbacena, que ele conheceu o Juscelino Kubitschek, né? Eles estiveram juntos na Revolução de 32, né? E ali ele conheceu, depois inclusive ficaram amigos, né? Mas eram 2 médicos, né? O Guimarães Rosa era médico e também atuou no hospital de Barbacena. Então esse Barbacena que entra aqui, ele tem uma história do próprio autor aí, né? Por trás disso. Mas então tem um longe e um sempre, né? São essas 2
Longe, quer dizer, a distância, né? E o sempre. Um pouco dando essa dimensão meio inalcançável, né? Para onde é que foram elas? Esse longe também é um longe psíquico, né? Que lugar elas estão agora, né? É um longe físico, geográfico, mas também é um longe psíquico. É um lugar, né, enfim, extra-psíquico, do psíquico como sendo aquele lugar onde podemos compartilhar, né, determinadas, enfim, um território comum. Né? Vamos lá, o que mais chama atenção? A gente. Ótimo. Isso mesmo. A gente. Quem, né? A gente quem, né? Isso confunde. O agente para a gente. Isso. Exatamente, porque tem o agente da estação, né? Quer dizer, até isso para confundir mais, né? Ele põe o agente da estação, mas no começo, a primeira parte que aparece é a gente. A gente reparando, A gente, em princípio, me dá a impressão que é eles. A gente, terceira pessoa, eles. Né? Porque esse narrador, de novo, hein? Questão do narrador no Guimarães Rosa, né? Como não é tão simples. O narrador lembra do Menina de Lá, ela gostava de mim, né? Nunca mais vi ninguém. Ele entra e sai do enredo, né? Agora esse agente também, né? Em princípio, parece que o narrador está mais distante, falando das pessoas que estavam ali reunidas, né? No resguardo lá da estação. A gente, reparando, notava as diferenças. Ao mesmo tempo, é claro que é ambíguo, porque esse agente já implica, né, o próprio narrador ali. Mas ele vai ficar mais presente mesmo, assim, de uma forma um pouco mais enfatizada, na segunda parte, no final, né? Então, no começo, ele ainda está meio nessa distância dos outros também em relação ao que está acontecendo, porque as pessoas também estão mais distantes. Elas estão no lugar da sensatez, né? Estavam porfiando, né? Como é que ele fala aqui, que eu achei muito interessante? As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Interessante, né? Quer dizer, como demarcar que tem as pessoas da estação, né? As pessoas da vila, etc., e tem as moças. Porque justamente mandar as moças para Barbacena não livra as pessoas de algo que justamente vai permanecer. Entende? Quer dizer, o problema não é as loucas, o problema é a loucura. Exatamente, a desrazão. Quer dizer, o problema não é justamente essas, né, as mulheres que encarnam como personagem de exclusão social. É a loucura, não é? Enquanto você tem alguém para poder, né, mandar para Barbacena, em tese, né, estão todos sensatamente protegidos. Né? Mas o que acontece é que não basta, né? E o que fica delas é que vai dizer, né, do quanto isso se compartilha pelas pessoas também, né? Mas por enquanto, nesse primeiro tempo, assim repartido em dois, essa que é a ideia. Estamos repartidos em dois, tem as loucas e tem os sãos, né? Então aqui acho que nós temos que justamente ir organizando essa primeira parte aqui, né? Uma parte da diferenciação, é o primeiro tempo do conto que diferencia justamente por uma questão de defesa, né? De proteção, os sãos, os loucos. Vamos colocar loucos aqui no sentido bem do senso comum, tá certo? Depois a gente vai ter que precisar melhor do que se trata isso aí, né? Mas esses sãos aqui que estão na ordem da sensatez ou da razão, né? Sensatez, razão, se diferenciam dos outros porque, enfim, eles estão ali querendo cada um saber mais do que os outros o acontecer das coisas. Achei ótimo isso, né? Aquela conversinha ali deles no ajuntamento das pessoas, né? Vejam aonde é que está situado o vagão, chamando a atenção para os espaços, né? Onde está situado o vagão que vai levar as loucas? Está situado no fim da esplanada, né? Bem longe do convívio, né? Do lado do curral de embarque de bois. A proximidade com o animal aqui é total, né? Perto do curral de embarque de bois, perto do empilhados de lenhas, né? A sensação do curral, do empilhado, né? Quer dizer, essas loucas, no caso, né? Elas estão realmente nessa fronteira com o inumano, entende? Né? Um inumano, um empilhado de lenha e perto do embarque de bois, né? Enfim,
Claro que isso, o Guimarães Rosa vai marcando essas fronteiras, marcando esses territórios para mais contrastar a situação, não é? Dos que ficam, dos que estão lá observando, dizendo, né? Analisando, aconselhando o Soroco, né? Dizendo, não, é assim mesmo. Estão num processo de racionalização, podemos dizer, né? Racionalizando, olha, não dá, é assim mesmo, tinha que ser, não é possível mais, etc. Racionalmente colocando as questões aí, né? Aí ele diz isso, né? Quer dizer, que afora essas duas, né? Ele não se conhecia dele ou parente nenhum. O que corrobora justamente o que nós estávamos conversando aqui da solidão, né? Do oco, do vazio, né? Da falta. Né? Soroco vai ser um ser da falta, né? Desamparado e faltoso. Eu gosto de usar o faltoso mais do que o faltante, porque o Guimarães Rosa usa muito esse sufixo oso. Em vez de falar abominável, ele fala abominoso. Acho que dá mais, parece mesmo, né? Que cria assim uma atmosfera mais sinistra até, né? Abominoso. Aqui também ele usou uma hora, eu já não estou lembrando, mas teve algo que ele usou abominoso. Não é? Eu não lembro agora a palavra. A hora era de muito sol. Vejam essa cena agora. E aqui é que vai se remeter essa figuração aqui. Eu acho muito importante a gente olhar para essa passagem aqui. Então, vamos lá. Aqui vai nos remeter a algo da história muito importante. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem... Mas Rosa com essa coisa dos plurais e tudo mais. Era isso, entende? Quer dizer, a fala lá dos capiaus, dos sertanejos e tudo mais, né? Do interior de Minas, enfim, é a hora de ficarem, como é que é? O povo caçava jeito de ficarem, porque povo é muito, né? Povo é muita gente, por que não pode botar um plural aqui, né? Ele põe plural e pronto. Mário de Andrade que adorava, né, essas coisas, enfim, ele morreu antes, né, morreu em 45. Se ele tivesse visto, né, isso aqui ele achava o máximo, porque ele gostava justamente de dizer que o português do Brasil era o único que primeiro tinha aquele sonoro ão, que não encontra em língua nenhuma. E ninguém consegue falar o nosso ão. Tudo bem que a gente não fala o ão dos franceses, mas eles não falam o nosso ão, né? Que é uma coisa nossa, né? Dizer assim, tem ele falava esse ditongo, esse sonoro maravilhoso do ão. Mas ele também gostava justamente de transgredir a gramática. Ele, Oswald de Andrade, enfim. Aliás, Guimarães Rosa só pode fazer isto porque os modernistas fizeram antes, né? Quebraram toda a pompa da língua parnasiana. Porque senão não poderia fazer o povo, né? O povo ficarem, sabe? Seria tido como uma heresia absoluta a norma culta, a gramática, né, do Rui Barbosa, Coelho Neto e outros, certo? Então agradecemos aqui aos modernistas que abriram esse caminho. Mas olha só, o carro lembrava um canoão no seco, navio. E a gente olhava nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. Parece um cavalo se empinando, né? O cavalo, esse vagão parecia um navio, e um navio emborcado para o alto, empinado. Olha a imagem que ele fez. Esse canoão, tão bonita essa ideia, né? Canoão no seco. Navio. E um navio enlouquecido, hein? Um navio empinado para cima que nem um cavalo selvagem. Essa imagem que ele faz do vagão de trem acoplado ao expresso ali. Mas por que, né? Essa referência aqui, né? Ao navio. E aí realmente eu acho que a gente vai buscar a referência no Anal dos Loucos, né? Na Idade Média. Mas isso é muito interessante, né? No Bosch, exatamente. Aquelas pinturas, né, da Idade Média que traziam justamente a embarcação que era a que levava os loucos para longe. Né? Narrenschiff, né? Os Narrenschiff, aqueles navios, barcos, né? Às vezes eram barcos que levavam, né, para lugar nenhum, entende? Levavam uma espécie de além, e onde topasse, se topasse com alguma ilha, ok. E mesmo assim, sabe-se lá, não é? Podiam se ficar ali nas águas, e era engraçado porque essa prática medieval, que durou até o século XVII, a partir do XVII vai começar, né, o processo de encarceramento
dos loucos, né? Mas levavam nessas barcas, nessas embarcações, não só as pessoas dementes, né? Levavam leprosos, levavam sodomitas, levavam, enfim, todos os tipos de transgressores, né? Que ficavam juntos ali naquelas embarcações. E o Foucault, que estudou isso no detalhe, né? Impressionante a obra dele, A História da Loucura, ele mostra que, a expressão dele é linda, né? De um aquém para um além. Quer dizer, essas personagens, né, da história, que estavam aquém da sociedade, né, à margem, sem lugar, sem produção, né, quer dizer, começa a aparecer aí toda essa questão, né, da produção, do capitalismo, né, de ter um lugar produtivo dentro da sociedade, um lugar que o capital possa, né, fazer render, né, e eram pessoas sem colocação nenhuma, né, então elas tinham que ir embora. Né, e esse ir embora, ainda na Idade Média, quer dizer, antes justamente das grandes internações, comecei a partir do século XVIII, mais ou menos. A medicalização só vai ser no final do século XVIII, mas antes, no século XVIII, vai se começar então a fazer a tipologia do louco. Mas antes, justamente, eram esses desarrazoados, não é? Que iam para essas embarcações e iam para longe, para sempre. Era isso mesmo. E ninguém se responsabilizava. Aqui é engraçado que ele diz isso, não era de ninguém. Incrível, né? Como que está aí a história da loucura? Está aqui nesse texto do Guimarães Rosa, né? Assim, ele diz isso, né? E ninguém, onde é que está? Não sendo de ninguém. Pessoas que não eram de ninguém. Elas estavam em lugar nenhum, não eram de ninguém, iam para longe e para sempre. Né? Quer dizer, de uma contundência, esse modo, né, de Guimarães Rosa armar esse jogo aqui. Mas vocês vejam, essa empinação aqui justamente já é, né, a demência, né, já é a imagem, né, desse cavalo sem rédeas. Né? E eu acho que esse canoão no seco, esse navio, mostra bem que esse ritual de segregação e de exclusão que está aqui. Né? Que era o que se fazia mesmo na Idade Média. Quer dizer, as pessoas iam e topavam com ilhas, e às vezes eram até resgatados por andarilhos, por viajantes, por mercadores, de acontecer, né, esses resgates, né, no mar. Mas era o acaso, era o absoluto desconhecido. Curiosamente, essa prática também tinha um caráter de purificação nas águas. Justamente essas pessoas iam para o mar, então tinha um duplo sentido. Era uma exclusão, certamente, né? Não podiam ser mais contidas nas pequenas vilas, que já começavam então a virar pequenos módulos iniciais de cidades, né? E essas pessoas iam ser purificadas nas águas. Era um processo também ritualístico de limpeza. Quem sabe as águas, né, limpassem assim as demências, né, as loucuras, enfim. Mas ainda não é o tipo social do louco, que virou depois, a partir do século XVIII, casos clínicos. Nós não estamos ainda, né, quando se fala da Idade Média, a gente está ainda num tempo anterior a tudo isso, tá certo? Não se fez ainda a tipologia clínica, né, patológica dos loucos, nem nada disso. Eles viraram doentes mentais, né? Então essa ideia aqui desse canoão no seco eu acho muito interessante. Eu acho que a própria Leila, ela faz um comentário bonito. Ela diz o seguinte, quer ver? Ela fala justamente da anal dos loucos, mas todos os críticos mencionam isso, né? O distanciamento, a separação. É isso. E que ninguém se responsabilizava, né? A própria Ana Paula, ela diz assim, quer ver? Só para a gente ainda ficar nessa ideia aqui. Ela diz que ela tentou pesquisar para ver se tinha alguma anal dos loucos na tradição de cordel brasileira. Que seria interessante saber se Guimarães Rosa teve acesso, né, a alguma incorporação mais nacional desse anal dos loucos, né? E o mais próximo que ela teve notícia é um folheto português do século XIX que fala de uma aldeia de loucos. Tá? Isso está na Márcia Abreu, Histórias de Cordéis. Quer dizer, ela fala, isso importa para ressaltar a ambiguidade da posição do narrador, que talvez um homem de fora, mas que viveu intensamente os acontecimentos narrados. Parece um homem de fora, né? Que ele depois vai contar para outras pessoas, né? Virou lenda, né? Vocês vão ver que no final do conto isso vai virar uma lenda para não sair mais da memória, né?
como diz o narrador. Algum acontecimento final foi de tal impacto naquela comunidade que nunca mais vai sair da memória. Provavelmente vai virar um novo ritual aqui. Não é mais o ritual de exclusão das loucas, mas é o ritual de relembrar, reviver este primeiro momento, né? E na verdade ela diz o seguinte: parece que no conjunto da obra de Guimarães Rosa, alusões ou referências eruditas parecem via de regra fundadas num olhar com elas coerente, que é o olhar justamente desse narrador mais culto. Isso é muito típico no Guimarães Rosa. Tem um narrador culto, letrado, falando de um iletrado, falando de alguém da terra sem o aparato, né, de conhecimento e de erudição, etc. Isso é no Grande Sertão, isso é no Famigerado, enfim, acho que até já comentei isso, né? O Foucault, ele mostra o caráter não sistemático dessa expulsão dos loucos na cidade medieval, porque as comunidades, por vezes, entregavam a barqueiros e outros eram levados a alguns hospitais, tratados como loucos, ainda antes da existência de hospícios. Então não era assim, maciçamente todos iam para essas embarcações. Alguns eram entregues a mercadores e outros, como ele diz aqui, né, também entravam em hospitais. Não se sabe qual o critério que definia os que eram destinados a essas naus dos loucos, né? As naus dos loucos, a Narrenschiff, que era, vamos dizer, essa embarcação que tinha como função levá-las para longe, né? Esse destino das naus eu acho muito impressionante, que eram lugares além mar, mas quando caía numa ilha, por exemplo, podia inclusive fazer determinados grupos. Imagina que a gente fica pensando, né? Grupos que habitavam aquelas ilhas ficavam entre eles. Eu lembrei de um filme, sabe aquele filme Esse Mundo é dos Loucos? Vocês assistiram isso? Que é sensacional. Não, é um filme antigo já, né? Não sei de que época que é. 70? Me impressionou tanto aquele filme, né? Que essa comunidade toda era de louco, entendeu? Todo mundo se entendia muito bem. Eram todos, né, completamente... Eles fizeram as próprias regras, os próprios códigos, as próprias línguas, né, e dialetos e tal. Claro que era uma ficção da coisa toda. Mas, enfim, para resumir, o louco, e esse conto mostra isso, tanto quanto na Idade Média, era expulso da contemporaneidade, era expulso da modernidade, não tinha lugar, né? Quer dizer, entra a máquina, entra a tecnologia, entra a ordem social diversificada. Este louco que vai representar alguma coisa que nós temos que olhar com mais vagar agora, este louco não tem mais lugar ali, ele está fora, né, desse, vamos dizer, desse movimento de transformação do interior, né, do Brasil central aqui, tá certo? E que vai se dar, vamos dizer assim, como uma espécie de resíduo final, né, um resto do processo de modernização, né? Acho que é isso que está se colocando aqui. Mas não é só isso, porque o Guimarães Rosa vai atentar para outras questões. Então chegamos aqui ao navio e surpreendemos aqui um pouco a nau dos loucos medieval, como sendo uma referência mais clara aqui, né? Bom, vamos pegar a cena da filha e da mãe, a mãe do Soroco, né? Que é a avó, né? É a avó dela. As duas estão muito diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas, né? Vocês notaram isso? Quer dizer, uma está cheia de vurundangas. Aí fui buscar no dicionário, né? Essas vurundangas. Então, vurundanga vem do espanhol, da palavra burundanga, não ajuda muito, né? Vem de burundanga, que é mistura de coisas imprestáveis. O nome já parece que nos leva, né, um pouco a essa ideia da mistura, né? Mistura de coisas imprestáveis. Esse é virundanga, mixórdia, confusão. E aí ela realmente está, ele diz, matéria de maluco. Matéria de maluco é essa virundanga, essa simultaneidade, né, de registros que nos sãos, sensatos, né, razoáveis, etc., está bem organizado, né? É um armário mais organizado. Mas a virundanga das loucas, né, é tudo posto fora das gavetas. Tudo, né, confuso, e coisas imprestáveis estão à tona. Aquilo que a gente normalmente deixa embaixo, né? O Freud tem um texto que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose.
Mas eu quero só trazer um dado que eu acho interessante desse texto, que ele diz o seguinte, ele tenta diferenciar lá a neurose e a psicose, coisa que nós não vamos fazer aqui, clinicamente não nos interessa, né? Não é essa a nossa entrada. Mas ele diz uma coisa curiosa, ele diz o seguinte, na neurose, o que se coloca em conflito é a relação do ego com o id, portanto é ele mesmo. O neurótico está às voltas com o seu próprio conflito, né? Conflito, ele com seus fantasmas, né? Ele com as suas, enfim, suas teorias, suas ideias preconcebidas, né? Seus conflitos, suas angústias. Então, na neurose, trata-se, eu vou botar neurose porque é do lado dos sãos, tá? Porque, né, somos normóticos, né? Todos nós, normais e neuróticos, certo? Não tem quem não seja. O próprio Freud falou, é questão de grau, certo? Eu acho muito feliz quando a gente entra pelo caminho neurótico, né? Conseguimos escapar do outro, certo? Então, a neurose é justamente o conflito, né? Diz o Freud lá, entre o id e o ego. Não vou entrar muito na questão, mas enfim, só para vocês perceberem, né? As questões instintuais, pulsionais, as questões ligadas à consciência, às possibilidades de defesa e tal. Isso é um conflito típico da neurose. Que eu acho que os sãos, nós aí estamos por aqui, certo? Vivemos os nossos conflitinhos diários, né? As nossas fantasias, etc. Projeções, defesas, está tudo aqui. Os loucos, a psicose, nesse texto do Freud, é um descompasso ou uma ruptura na relação entre o ego e o mundo exterior, certo? Quer dizer, daí a incapacidade, inadaptabilidade na relação com o de fora. Né? Eu sou Napoleão e todo mundo tem que me seguir. Bom, isso é uma relação do sujeito com o mundo de fora, não é? E que, enfim, extrapolou propriamente essa relação diária que nós sempre temos em conversar com a gente mesmo, seja acordado, dormindo, como for, né? O louco, portanto, é a relação desse ego aí, frágil, né? Atravessado por mil demandas com o exterior, o mundo exterior. É nesse sentido, quando a questão se coloca na exterioridade, que essas loucas se consideram intratáveis dentro da comunidade, né? Como se elas então não pudessem mais circular, né, dentro do grupo. Isso ainda não nos disse, vamos dizer, não nos explica ou não nos dá elementos para entender a relação entre loucura e desrazão, que eu acho que é aí que a coisa vai se colocar nesse conto. Então vamos caminhar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente entra aqui mais na contribuição do Peter, né? Estamos falando das mulheres. Elas eram diferentes, mas se assemelhavam. Uma parecia que vinha de uma festa, toda colorida. E a outra, um fichu preto, um chale preto e só, né? Totalmente despojada. Bem diferente. Daí aquela ideia de que parecia um enterro e parecia um casório. Interessante isso, não é? O texto faz essas duas coisas coexistirem, casamento e enterro. Se a gente pensar, de fato, o ritual que está aí é um ritual de morte, de separação, de luto, certo? De perda, né? Elas estão indo embora, estão indo para sempre, estão indo, né? Estão se separando. É triste, né? Tem um pathos triste. Ao mesmo tempo, a segunda parte do conto religa tudo. Aquilo que separa, a segunda parte do conto vem religar. Numa cena seguinte, não é verdade? Religar uma espécie de comunhão, de casamento entre o Soroco, as pessoas da comunidade e o próprio narrador. E eu diria, e o leitor, que acaba participando desse ritual final, uma espécie de comunhão, né, de todos dentro, vamos dizer, daquele momento triste, né, momento, enfim, de cisão, né? Aliás, se vocês perceberem, as imagens de cisão são muito fortes no conto. Em todos os momentos. Primeiro que ela tem aquelas grades no vagão, enxequetadas de grades, né? O vagão que vai levá-las, né, para a prisão, né? Um vagão de prisão aquilo, enxequetadas de grades, cindido mesmo, né? A pessoa da sua comunidade está sendo alijada nas grades lá dessa prisão. Depois, o vagão moderno e o vagão arcaico, outra cisão, imagens de corte, né? Muito forte ali. Depois, quando ele chega, ele está dando a mão, né? Uma de cada lado, né? Já antecipando que ele vai perdê-las, né? Quer dizer, uma imagem de apego, quando a gente sabe que o que vai acontecer é o corte, né? Então, vocês vejam que ali tem vários momentos aqui de separação, de cisão. E os trilhos, né?
dentro da comunidade também rasgando, né, cortando o sertão, né, fazendo separações e cisões aí na terra mesmo, né? Tem muitas, são várias palavras aqui que a gente pode ir juntando, né? Agora, vamos lá. Elas cantavam a cantiga. Vamos falar dessa cantiga? A cantiga, ele diz que era uma cantiga ou nenhum. Acho ótimo. Que cantiga é essa? Ou nenhum? Uma cantiga que ele diz de desatino. Vocês percebem essas substantivações? Né, botar um artigo definido para um pronome indefinido nenhum, né? Há alguma importância, ele faz isso, né? Não há de haver, há mesmo artigo, né? Há alguma importância ou nenhum. A cantiga era ou nenhum. Quer dizer, uma cantiga que fala de um lugar não conhecido. É uma cantiga que fala de um lugar não especificado, não determinado, sem margens, né? Completamente indelimitado, né? Que seria, né, essa cantiga ou nenhum, né? E a moça punha os olhos no alto que nem os santos e os espantados. A proximidade da loucura com a santidade, né? Várias religiões já fizeram esse engate, né, dos loucos santos, né, encarnados e tudo mais. Ele faz isso bem assim, ele coloca esses momentos aqui para a gente ir compondo, né? Espanto com santidade, acho perfeito. E quando ele fala que ela tem ele fala uma coisa aqui que eu achei que é a maior definição que eu já vi de psicose. Ele fala de repouso estatelado. Sensacional, né? Repouso estatelado. Aquela pessoa que está numa espécie de nirvana, né? Mas é um nirvana espantado, assombrado, assustado, né? Como se tivesse um lugar aí, né, de reconhecimento próprio, totalmente alijado, né, do olhar do outro, né? Acho muito, muito forte essa expressão aqui. Repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas. Tem algo nessa cantiga, ou nessa representação da louca aqui, que remete a um dado anterior, né? De origem. Outroras grandezas. Algo que foi perdido, né, nesse primeiro tempo, né? No tempo primordial aí. Essa perda inicial, que estaria sendo convocada de novo, né, na loucura, por essa cantiga. A cantiga, ela reedita ou reatualiza outroras grandezas, né? Outroras grandezas. Eu acho bonita essa expressão que remete a um passado, né? É um passado. E ela fala mais ainda. Um amor extremoso. Ah, tá aqui o extremoso. Achei. Em vez de ser extremado, é extremoso, né? Um amor extremoso. Principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também. Tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Onde é que falou? Pressentimento muito antigo. Então vejam, outroras grandezas e pressentimento muito antigo. Tem algo que tem a ver com esse, né, para trás, né? Algo que puxa para trás. É uma espécie de campo do passado, né, do mundo arcaico, que está nessa cantiga. Mesmo com a modernidade, mesmo... É a menina de lá de novo, né? Que vem bater as portas aqui. Essa menina de lá que tem a ver com esse tempo passado, né? Com esse tempo de outra ordem. A palavra impossíveis, quer dizer, inatingíveis. Inatingíveis, exatamente. Você falar desse tempo primordial. Exato. Só na cantiga é que ele se atualiza. Ele não tem mais condição de ser experimentado, né? No mundo concreto das relações, da produção, né, da convivência. Essas outroras grandezas, elas não tem como, né? Elas são desvios, tá certo? Desvios de dentro. Então, é bonito, porque ele vai dando, né, compondo esse campo aqui, que é um campo muito, muito sem nome, né? Eu não sei se ele quer que a gente dê nome, porque a gente pode falar o inconsciente. Tudo bem, mas parece que é mais do que isso, também não é tanto isso, mas também é isso. Sabe, é uma espécie de território no Guimarães Rosa meio do inominável, sabe? Uma espécie assim... Ele não quer que a gente dê nome para a menina de lá. Onde é que é o lá? Não sei. A hora que eu fechar e der um nome... é o mundo dos mortos, é o mundo dos espíritos. Aqui é o mundo inconsciente, aqui é a psicose. Fechamos, então, o diagnóstico.
perdemos o conto, né? Isso que é impressionante, quer dizer, ele não deixa muito a gente, sabe, fechar a questão, diagnosticar, né? Seja lá o que for. Mas, de qualquer maneira, ele quer que a gente perceba que existe uma voz, porque cantiga tem a ver com essa voz, com esse canto. O conto propõe um canto, né? Esse canto conta alguma coisa, percebe? É um canto, mas é um conto. E o conto canta alguma coisa que se perdeu no passado e que está atualizado na cantiga, né? É inevitável pensar que no final do conto todo mundo sai cantando ali. É uma procissão, né? Uma procissão, parece uma coisa mesmo quase de igreja, né? Que todo mundo sai cantando, né? Junto. Mas ninguém planejou. Foi sem ninguém perceber, né? No final ele diz isso, né? E foi sem combinação. Não combinou. Aconteceu, né? O canto se deu. Primeiro, vejam a contaminação, o processo de contágio. A avó, não, primeiro a filha, né? Como é que ela cantava aqui? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Uma cantiga que não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, ou nenhum. Então não era uma cantiga racional, não era uma cantiga, não vigorava certo, não tinha código para a gente identificar aquele canto. É um canto, podemos dizer aqui, numa aproximação temerosa, temerária, sei lá, é um canto da desrazão, tá certo? Não é um canto que seja codificável, né? É um canto que fala de algo que em princípio está em contraposição com a sensatez, não é? Porque este canto aqui é o canto dos desarrazoados, é um canto da desrazão. Eu quero justamente que vocês percebam, desrazão, não é não razão, tá bom? Só que nós, na nossa sociedade, desde o século XVII, quando começaram os encarceramentos, depois a medicalização, da patologização, da loucura, da doença mental, etc, etc, identificamos loucura e desrazão. Mas na antiguidade grega não era assim. Aliás, cada sociedade faz o seu louco, né? Define o que acredita que é a loucura. O que acredita que é. Quer dizer, nem sempre o louco foi o doente, que nós, né, hoje estamos habituados a perceber. Quer dizer, veja, na Grécia Antiga, esse livro do Peter é muito bom para isso, para a gente ver a história, né? Eram aquelas chamados rituais da mania, né? Ele chamava mania. E eram rituais assim dionisíacos, rituais de revelação, rituais de evidência, né? Se dava numa certa época do ano, aconteciam revelações, aconteciam verdadeiras catarses, etc, etc. E não existia uma personagem que era a detentora da desrazão. A desrazão era uma espécie de campo geral, universal, a que todos estariam propícios a experimentar. Mas justamente não era loucura porque você experimentava a desrazão e não necessariamente se aprisionava nela, né? A desrazão poderia ser uma força da natureza, né? Uma epifania, entende? Um acaso, o campo do desconhecido, né? Das forças, das intensidades, enfim, algo que era da ordem, vamos dizer assim, do mundo, não do indivíduo, entende? Essa diferença. A desrazão como um campo do mundo, que participa até do inumano, não necessariamente do homem. O inumano, as forças da natureza, as forças, enfim, atárticas, as forças animais, as forças do cosmos, né? Eles davam nome, inclusive, para essas figurações todas, né? Na Grécia, o Foucault fala isso. O logos grego não conhecia o contrário da desrazão. Entende? Não era isso, não era assim, tem razão, o que não é razão é desrazão. Então, né, tá fora, né? Só vale a razão. Não tinha essa contradição. Aliás, o grego não conhecia isso, né? Essa polarização dessa maneira. Depois, sim, aí essas coisas, a razão ficou separada da loucura, a loucura passou a ser a demência do homem, o indivíduo. E tudo que era a desrazão, que era justamente, vamos dizer, essas forças incontroláveis, né? As revelações da natureza, os impactos cósmicos, tudo que é de uma ordem, vamos dizer, muito menos palpável para nós, né? Esse território impalpável, os acasos grandiosos, enfim, tudo que é do mundo, da ordem do mundo,
ficou totalmente alijado do que se considerou a loucura. A loucura passou a ser, então, um lugar de depósito de um sujeito desarrazoado. É ali que ficou encarcerada, né, a loucura. Quer dizer, e o que aconteceu com a desrazão? Ela foi se esfumaçando, perdeu presença nas sociedades ao longo dos séculos. Perder presença não quer dizer que ela deixou de atuar, né? Mas ela perdeu presença. Diz o Foucault aí, tem muitos que não concordam, mas que a desrazão voltou a dar as caras no século XVIII com uma figura importante da literatura e da filosofia, que foi Sade. Interessante como ele pensou, né? Sade reencarnou de novo o campo da desrazão, né? Ele trouxe esse mundo aqui, né? Esse mundo pouco nomeável, né? Esse mundo das visões, né? Das vivências, essas coisas que a gente não sabe muito bem onde coloca, né? Mas quando encarna em alguém é louco e tem que ser excluído, né? É claro que nós estamos falando assim de como que no Guimarães Rosa essas categorias podem ser entendidas, né? Eu penso que ele dá motivos para a gente ir por aí. Ele diz o seguinte, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês uma parte que eu acho muito cabível aqui. O que é o desatino, né? A cantiga desatinada, que ela fala, né? Uma cantiga desatinada, né? O que é esse desatino? Ele não necessariamente precisa ser a loucura. Não necessariamente. Loucura aqui, estou querendo fazer bem a distinção entre loucura e desrazão, só para a gente perceber um pouco como é que o conto se arranja, né? Porque olha só, se a gente perceber que... Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês uma coisa. Tá ficando claro? Tá meio confusão isso aqui tudo. Tá indo ou não? Tá? Olha, como é que a nossa cultura, que função que a nossa cultura atribuiu para o desatino? Vamos entender o desatino? Vou abrir um pouco essa categoria. Vamos entender mais como diferente, diverso, desconhecido, o outro, né? Existe uma categoria que é o outro genérico, o outro da gente, o outro das coisas, né? O outro do conhecido. A desrazão. É uma desrazão. Não necessariamente ela é contrária à nossa razão. É apenas a desrazão. É um campo onde as categorias lógicas não atuam. Não é o princípio da não contradição que está dominando. Uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Está mais, vamos dizer, para Heráclito do que para Parmênides, né? Do que é, o que não é, certo? Aqui não, quer dizer, esse desatino da diferença, né, do outro, de um exterior que não é o exterior ao indivíduo, mas é o exterior como categoria genérica, universal, né? Então, eu acho que a desrazão é esse outro grande, com O maiúsculo, que é um território que nós podemos visitar e sair. Sair alimentados por algum tipo de saber. É um saber. Era um saber na Grécia Antiga, né? Passou a ser uma ameaça, certo? Fomos compartimentalizando, fomos dando lugares muito fechados, né? As coisas, enfim. E este outro aqui virou uma grande ameaça e para se proteger desse outro, ele virou, então, personagens de exclusão, né? Cada sociedade faz lá a sua... né, define quem são essas personagens de exclusão. Eu acho que essa... Vai. A desrazão, então, é o que não é explicado pela lógica cartesiana. Por exemplo, entre outras coisas. Tá aí, né? Visões não delimitáveis, né? Uma espécie de indizível que não está em alguém, que é uma espécie de força possível de ser, vamos dizer assim, experimentada. É uma experiência. É uma experiência possível. Agora, qual que é a questão? Eu posso experimentar a desrazão e ficar aprisionada lá. Aí ela se transformou em loucura para mim. Percebe? Se transformou em loucura para mim. E aí ela não me opera transformações, ela me aprisiona. Ela me aprisiona. Entende? Agora, não necessariamente a desrazão é equivalente à loucura. Não.
Você pode ter experiências da ordem do não razoável, né? Extremadas, né? Intensas, né? Desviantes, visionárias, cósmicas, sei lá qual, né? Nem sei, lisérgicas. E isso não necessariamente está identificado com a loucura, né? Mas cada vez mais isso foi se aproximando da loucura, ao ponto da própria desrazão se perder como força possível. Quer ver um trechinho muito bonito aqui eu acho muito bonito esse trecho do Peter, que está inclusive em outro texto, não é esse, é um texto mais difícil de achar, mas ele diz o seguinte: qual que é a diferença entre desrazão e loucura, né? Porque a desrazão pode ser um estranhamento, né? Pode ser o surpreendente, que não tem muito nome, né? Não tem muita, vamos dizer assim, palpabilidade, né? Não tem categoria que aprisione o que é a desrazão. A desrazão já é um nome também, a gente já está dando nome, uma coisa que não tem nem muito nome. Mas olha só o que ele fala, que eu acho muito interessante aqui para pensar. Ele diz assim, pensar inclusive a diferença entre as mulheres que vão para Barbacena e o canto que fica. O canto que fica, nós podemos dizer, esse canto é desrazão, certo? Foi a loucura, né? Ficou a desrazão, certo? Porque todos se irmanaram nesse canto desatinado, nesse canto, né, que é o nenhum, tá certo? Em que todos se reconhecem. Em que todos se reconhecem. O nenhum virou lugar comum, olha que bonito. É? Nasce nelas. Completamente, quer dizer, é uma coisa que a própria comunidade se assenhoreou, né? Quer dizer, se apoderou de algo que estava ali, ao alcance de todos, não era de ninguém, era de todos. Né? Como se elas fossem faróis desse mundo, né? Exato, uma bonita imagem, faróis desse mundo que ficou enclausurado nas loucas, mas que virou uma espécie de potencialidade para todos ali, né? Essas são essas saídas de Guimarães Rosa, né? Às vezes, vamos dizer assim, curiosas, porque o que você pode esperar de uma cena daquelas no começo do conto? Nada, o pior, né? Aquela cena tétrica, patética, entendeu? De duas, né, mulheres enlouquecidas sendo levadas para Barbacena. O que vai sair dali? Nada, né? Vai sair uma desgraça, né? Desgraceira total, né? O trágico ali. Aí o Guimarães Rosa faz essa, né, aquela vírgula dele ali e põe as pessoas a compartilharem um canto. Vai salvar a comunidade de uma possível precariedade absoluta? Não. Mas salvar o desenvolvimento histórico, social maior? Não sei, acho que não. Mas qual função então? Né? Que função tem isso no texto, né? Essa aqui é a nossa ideia, pensar que o Guimarães Rosa com essa saída que ele dá, né? Uma saída meio religiosa, né? No final, né? É uma procissão, é um ritual, né? É uma comunhão, certamente. É uma comunhão. É uma comunhão, é uma cena bonita no final, né? Tem uma beleza ali de impacto, né? Que vai ser reatualizada na cada leitura do conto-canto. Nós evocamos de novo aquele ritual. Tanto do início, que é um ritual de separação, quanto do final, que é um ritual de comunhão. Vocês vejam que por isso que é o enterro e casamento, né? Estamos nessas duas coisas. Mas deixa eu pegar aqui uma passagenzinha, eu acho muito interessante dele. Quer ver? Em que consiste? Que ele diz que cada comunidade, cada época, né, traz as suas figuras da desrazão, né? Porque, na verdade, o que está mudando a cada sociedade, a cada época, diz ele aqui, é a relação que cada cultura mantém com aquilo que ela exclui. Achei bem interessante. A relação que cada cultura mantém com aquilo que ela exclui. O que é que cada sociedade, cada momento histórico exclui? O que não pode ser compartilhado? O que não pode ser, né, vamos dizer, que é o lugar da hora, né? A hora da vez ali, como é que fala? A figura da vez, né? De exclusão. Que relação que a sociedade mantém com aquilo que ela exclui? Isso eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: há uma vizinhança e uma diferença entre loucura e desrazão. Claro que são vizinhas. Tem uma fronteira aí que você pode cair do lado de lá, claro. Entendeu? Quantos escritores, para pensar meio que radicalmente, de uma forma desarrazoada, não viraram loucos? O Nietzsche, por exemplo. Não é?
O pensamento nietzschiano, né, até um certo ponto, era um pensamento da diferença, do desatino, né, da desrazão. Em um determinado momento, né, tombou na loucura. Tá certo? Foi aprisionado ele também pela loucura. Né? Então, o que acontece? Qual é a garantia? Né? Agora temos que ter uma receita, né? Porque pera lá também, né? Como assim? Vamos todos experimentando a desrazão e não tem consequências, está tudo ótimo? Não é bem isso, né? Ele diz assim, ele chama, mais um termo, vai, a gente tentar, né? A gente só tem a linguagem, né? A linguagem é tão insuficiente, mas enfim, ele diz o seguinte, você pode chamar de desrazão, mas tem um outro autor que chama, o Blanchot, passou a chamar do o fora. O fora. A desrazão, para ele, seria o fora. Aquilo que está externalizado ao homem, que não é da ordem do indivíduo, mas que está aí como uma espécie de ar que tudo rodeia. Né? É um fora. Existe aquilo que é dentro e o que é o fora. Né? Ele dá o nome de o fora. E o Foucault pegou esse fora do Blanchot e pôs mais uma palavra, pensamento do fora. Então existe um pensamento do fora. Fora do quê? Fora das categorias, fora das hierarquias, fora do que é institucionalizável, fora do que é possível de ser traduzível, fora. Uma espécie de externo ao que a gente conhece, vamos dizer assim. Né? Aí ele diz, o pensamento do fora é aquele que se expõe às forças do fora. Fora com F maiúsculo, tá? Não é o fora daqui só, é um fora grande, tá? Mas o pensamento do fora, que se expõe às forças do fora, mantém com ele uma relação de vai e vem, de troca, de trânsito e de aventura. Então é assim, olha, vamos imaginar que aqui eu tenho... esse é o fora, né? Na verdade seria isso. Esse desatino diferente, o outro, o grande outro, tudo isso. Então diz assim, não um grande outro lacaniano, um grande outro ou mesmo, tá? Aqui, este fora... Vamos colocar o fora dentro de um círculo. Este fora, né, é fora em relação àquilo que é o pensamento hegemônico, o pensamento dominante. Tá certo? É um pensamento que só permite determinados tipos de pensar. O fora é todo o resto. E aí, eu posso entrar e sair desse território tão poderoso, né? Que é muito poderoso. Pensar coisas fora da razão. Pensar coisas fora das categorias possíveis, hierarquizadas, gramaticais, etc. Né? O Guimarães Rosa tem uma linguagem do fora, claro, né? Desarrazoada. Às vezes a gente não entende, a gente não percebe, a gente não conhece. Ele propõe transformações da língua que nós, enfim, desconhecemos, né? Mas ele vai e volta, porque ele é muito... Aliás, ele é bem comportado, o Guimarães Rosa, entendeu? Nunca, né, teve nenhum gesto considerado insano. Mas na linguagem ele delira, simplesmente. Delira, desatina, promove, né, várias outras possibilidades, abre comportas que a gente costuma deixar tudo fechadinho, ele abre, né, mistura palavras, desmonta nossas crenças. Ele desestrutura os provérbios, desestrutura, né, as frases clichês, tá certo? A arte é um lugar que a sociedade atual, vamos dizer... É um lugar onde esse fora pode habitar. As duas figuras atuais para o pensamento do fora, para a desrazão na sociedade moderna, é a arte e o louco. Certo? Até o romantismo aproximou bem. Né? O gênio, o louco, o poeta, né? Fez uma aproximação bem interessante entre essas coisas todas. Mas aí diz aqui o Peter. Mantém com o fora, o pensamento do fora é aquele que se expõe a essas forças aqui, mas mantém com ele uma relação de troca, de trânsito, de aventura. É o pensamento que não burocratiza o acaso com cálculos de probabilidade. Achei essa frase ótima. Não burocratiza o acaso com cálculos de probabilidade. Se é acaso, não dá para burocratizar, né? É o acaso. Mas a necessidade de controle, de segurança, né? De proteção, de defesa, faz com que a gente vá fechando, né? E o pensamento do fora a gente quer que ele entre, não que ele fique fora. Né? Então é muito interessante esse cálculo, não burocratiza, faz da ruína uma linha de fuga micropolítica. Isso já é uma questão complicada do Foucault, vamos deixar depois, que transforma a força em intensidade e que não recorta o desconhecido com o bisturi da racionalidade explicativa.
Bisturi, é bonita a imagem, né? Bisturi da racionalidade explicativa. Tem bisturi? Não tem para recortar? Não, é o fora, o pensamento do fora, é a desrazão, é o desatino, é o diferente, né? Então, o que é o problema do louco? É que o louco, quando começa a se relacionar com essas forças, ele fica dentro, ele fica aprisionado. O fora engoliu ele. Muito interessante a ideia, né? O fora engole. Por isso que ele fala clausura do fora ao fora da clausura, entendeu? Você pode ficar enclausurado no fora, nesse pensamento do desconhecido, né? Entenderam mais ou menos? Né? É difícil precisar, né? Eu estou tentando só trazer as categorias aqui. O pensamento do fora arrisca-se, é bem arriscado, né? Num jogo com a desrazão, do qual ele nunca sai ileso, né? Desse jogo visceral, explosivo às vezes, emergem figuras estranhas. Aí ele vai citar algumas figuras modernas da desrazão. O Sade é uma, tá? Aí ele vai falar de outros aqui. O filósofo Klossowski, o filósofo transgressor Bataille. Bataille seria uma figura, né, do filósofo da desrazão. O próprio Blanchot. Ele diz que tem uma dinastia maldita enorme. Tem Roderland, né? Tem o Nietzsche, o Antonin Artaud, não cita mais claramente, né? Uma figura da desrazão, né? O próprio Deleuze, malucão, né? Mas é isso, quer dizer... Não, porque é isso, né, gente? Eles estão ali, né? A gente é um borderline. Arrisca, né, a entrar nesse fora e ficar aí dentro e não sai também, né? Aí você já tem... Aí passou da desrazão, né, para um outro lugar, tá certo? Então eu acho que é o seguinte, nesse conto, só para a gente ir fechando aqui, eu me situar aqui o horário. Nesse conto, nós vamos agora só abrir um pouco uma definição para Soroco, que não apareceu aqui, daqui a pouco eu vou falar. O que eu acho que acontece? Eu acho que o trânsito da loucura para a desrazão se dá no momento final em que o canto daquelas loucas, né, que foram para Barbacena, portanto a comunidade estaria aparentemente protegida de qualquer relação com a desrazão, com a loucura, com o fora, né? Mas aquele canto parece que está trazendo outrora as grandezas, certo? Pelo menos é isso que está dizendo. É um canto que se refere a um nenhum, é uma cantiga de desatino. Ou seja, será que é possível prescindir deste território, né, para além da razão, para além da racionalidade, além ou a quem? Tanto faz essas alturas, né? Se além ou a quem? Será que é possível prescindir daquilo que não tem tempo definido, comunga de uma certa atemporalidade, o longe e o sempre, mas agora como processos positivados? Porque antes eram categorias negativas, né, de uma espécie de exclusão, segregação, separação. Agora começa a ser categorias de abrangência, de possibilidades, de abertura, né, de comunhão. Não tem mais as diferenças daquilo que, mas você falou muito bem, né? Eles estão irmanados, né? Parece que esse final eles se encontram nesse lugar nenhum. Curioso isso, né? Que virou, a Leila fala, um lugar comum, né? O lugar nenhum vira um lugar comum, onde todos podem habitar sem serem enclausurados pelo fora, como as loucas foram, provavelmente, né? Elas foram enclausuradas pelo fora, né? Elas não tinham mais possibilidade de trânsito, né? Você entra e não consegue mais sair, né? Essa ideia aqui é muito interessante. É necessário trânsito, liberdade de ir e vir em relação às áreas do pensar, né? Poder pensar arriscadamente sem enlouquecer. Poder pensar, né, de forma radical, criativa, alucinada muitas vezes, sem que isso represente a exclusão, né, do tipo social do louco. Agora, do que depende isso, não tenho a menor ideia, entende? Não tenho a menor ideia. Eu sei assim que esse conto me põe para pensar, né, que existe certamente um processo histórico social de desagregação dessa comunidade, porque eles precisam agora se remeter a uma força pública fora, que é o governo, que vai vir para resolver essa questão, né? É vamos dizer, um órgão,
né? Externo e estranho àquela comunidade. Institucionalização, né? É isso. E que vem para dizer, olha, agora é assim, agora vai para lá, agora vai para cá, né? Demarcar os espaços, né? Então, quer dizer, há uma perda realmente de, vamos dizer assim, de contato, né? Com possibilidades de convivência. E que a gente conhece, quer dizer, a modernidade é isso mesmo, é a individualização, a setorização, né? A compartimentalização e a produtividade, claro, aquilo que faz o enriquecimento também, né? Das comunidades todas, né? Então, eu acho que aqui a gente teria que caminhar para o final, que acho que aí a gente vai perceber como que esse... Vocês entenderam esse vagão como uma metonímia da modernidade, né? Esse vagão que acopla com o trem do atraso, né? Com o trem do sertão e tudo mais. E como, na verdade, ele vai ganhando conotação, né? De, vamos dizer assim, monstro meio híbrido, né? Eu quero só contar para vocês uma descoberta que eu acho que a Ana Paula fez para a palavra soroco. Eu acho muito interessante o que ela descobriu aqui. Ela descobriu o seguinte, olha só. Cada coisa, né? A gente descobre com essas... Cadê? Soroco. É a etimologia da palavra. É um neologismo, soroco, que tem origem em vocábulos da nossa língua vindos do tupi. A palavra parece mesmo, né? Remete mesmo a uma coisa tupi. Que são vocábulos que sobreviveram à proibição pelo governo português dos falares indígenas, né? Dos falares indígenas da língua geral, né? A língua geral português com o tupi. Essa mescla, né, do português com o tupi foi proibida pelo Marquês de Pombal, né? Então proibiu e aí as famílias não transmitiam mais, né, o português tupi. E aí, quer dizer, isso é 1758, quando Pombal proíbe, né, essa mescla do português com o tupi. Soroca, aí é no feminino, né? Soroca, segundo o dicionário do Aurélio, significa rasgão ou desmoronamento de terras arrastadas em consequência de infiltração de água no subsolo, com desagregação das camadas inferiores e queda das superiores. Achei perfeito isso, né? Você não tem essa ideia? Achei sensacional. Quer dizer, desmoronamento, rasgão, né? Nós falamos muito, né, da imagem de cisão, segregação, né? De perda dessa rede social que vai se esgarçando, né? Esse desmoronamento de terras arrastadas em consequência de infiltração de água no subsolo. Vejam que isso pode ser tanto a metáfora do processo da modernização no sertão, né? O desmoronamento das camadas, né, iniciais das terras, do romper-se, né, desagregar-se as camadas inferiores e queda das superiores, mas também pode ser a metáfora da própria desrazão e da loucura ali, né? A loucura como esse desmoronamento das loucas, né? Das camadas superiores, né? Infiltradas pelas inferiores. Achei tão incrível, né? Infiltradas pelas inferiores, tomando as superiores, né? Que é de fato o que se dá, né, no processo psicótico, enfim. Ele diz assim, vem de soroca, gerúndio de sorogue, quer dizer romper-se, rasgar-se. Sororoca é um rumor produzido pela voz do moribundo. Também vem do tupi. Sororogue. Desfazer-se, rasgar-se em vários lugares. Daí um outro sentido de respiração rascante do moribundo, que levou ao verbo sororocar, estertorar, agonizar. Então, incrível, né? Pegar na etimologia, trazer tantas alusões aqui. Vocês sabem, eu não sei se vocês perceberam a palavra que apareceu antes, que era xirimia, né? Era o canto delas, né? Quer dizer que os outros diziam, cadê? Era uma xirimia. Cadê? Agora mesmo a gente só escutava, era o corso do canto das duas, aquela xirimia. Aí fui pegar o que era xirimia. Também é tão bonito. Onde é que ele vai achar essas coisas, sabe? Ah, mas também se eu tivesse um dicionário etimológico, eu também fazia esse conto. Pega, monta.
Xirimia, instrumento de sopro com palheta de cana, que ainda se toca na Catedral de Compostela. Isso vem do galego, essa palavra é galega. Tem a ver com flautim em rituais de enterro. Também tudo a ver, né? E xirimia, a palavra sonoramente dá a impressão de chiado, né? Miado, né? De o quê? Triste, né? Choro, né? Xirimia, choro. É muito impressionante como ele vai jogando, né? Vocês sabem que quando ele autonomiza essas palavras, xirimia, soroco, e ele põe sozinho na frase que é para, né, intensificar o sentido, né? Essa técnica, eu acho mesmo, muito poderosa de você fazer as palavras ganharem atenção para si mesmas. Como se elas saíssem do fluxo sintático, discursivo e ganhassem uma autonomia linguística. Acho que isso ele faz muito bem, né? Tem um epitáfio, agora eu lembrei, essas associações no meio do negócio, meio desrazão assim, mas tem um epitáfio no interior de Minas, que diz assim, eu preciso anotar para vocês perceberem como que é. São 3 palavras, que eu acho que não é à toa que nasce um Guimarães Rosa nessas terras, assim, sabe? Que fazem essas coisas, porque diz assim, comeu, garrolê, morreu. Garrolê, assim, você comeu, depois você se pôs a ler qualquer coisa, morre, porque, sabe, misturar banana com manga, aquele tipo de coisa, entendeu? Leite com manga, né, que não pode. Comeu, garrolê, mas garrolê, tudo junto, entendeu? Você agarrou e lê, né, você fala meio gíria, né? Você agarra a ler, depois de comer, você morre. Esse é o epitáfio mineiro. Mas o garrolê, entendeu? Porque pelo hábito, pelo uso, né? Ele vira uma espécie, um signo autônomo, né? Um garrolê. E isso Guimarães Rosa faz aos montes, porque de repente essas palavras soltas, xirimia, soroco, né? Ou nenhum, elas saem, né, vamos dizer, da corrente, do fluxo gramatical, sintático, discursivo, e elas ganham autonomia, a gente falou disso na Menina de Lá, se não me engano, elas ganham autonomia quase imagética, não é mais o discursivo, o modo discursivo, é o modo imagético. O modo imagético é o modo direto, bruto, concreto, não é mediado. Então, por isso que o Guimarães Rosa, eu acho que ele tem essa potência, né, da linguagem, porque autonomiza, a palavra vira uma... O Sartre fala, palavra coisa mesmo. A palavra coisa, ela é uma materialidade, não é abstração, ela é coisa. Porque o Guimarães Rosa não queria representar o mundo. Ele não é um escritor da representação. Ele queria apresentar o mundo e desrepresentar. Porque ao desrepresentar, você junta a palavra com coisa. A palavra não está mais representando uma outra realidade, mas ela está sendo a coisa em si mesmo, né? É isso que eu acho que o Guimarães Rosa faz. Por quê? Porque ele quer religar o homem com ele mesmo. No fundo é isso. Religar a palavra com a realidade, com a coisa, é religar o sujeito consigo mesmo, né? Então essa ideia eu acho que fica bem forte aqui. Então, para terminar aqui só o finalzinho, que é tão interessante essa ideia que acontece aqui, que é o momento em que o soroco vai ter um treco. Que nome damos a esse momento, eu não sei. Ele vai ter um treco ali. Mas esse treco que ele vai ter é uma espécie de apagamento de si, para se entregar àquele canto final. Algo nele, como se precisasse desaparecer algum soroco, né? Porque ele vai ser preenchido pelo canto, né? O oco, o soroco, vai ser preenchido pelo canto final, né? Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido. Desacontecido é bom, né? Não é que não aconteceu, é desacontecido, é diferente, né? É desalegria, não é tristeza, entende? Desalegria não é tristeza, é outra coisa. Tá no campo do fora lá da desrazão, né? Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Então esse é o primeiro momento em que ele vai se retirar para ficar sozinho, sem ninguém, etc. Longe, tão longe quanto as outras, só que num longe dele, né?
mas parou. Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Nesse momento parece que realmente algo se estanca ali, ele precisa parar de ser aquele outro, né? Que ele era momentos antes. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. Percebem a desrazão aqui? Então, antes ele era um oco, soroco, só, agora ele é um excesso de espírito. Isso pode enlouquecer, mas pode ser uma experiência diferente. Uma experiência comunitária, uma experiência visionária, uma experiência mística, uma experiência, sei lá, as 1000 ordens de experiência que tem à mão no homem, né? Possibilidade infinita, riquíssima de experiências de ser. A gente experimenta algumas, né? É que nem os neurônios, a gente usa alguns, né? Tem milhões de outros circulando por aí. Mas enfim, assim no excesso de espírito fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Tudo bem, no Guimarães Rosa é sempre assim, essa coisa, a surpresa, o imprevisto, o acaso, o que ninguém fazia assim no que ia acontecer, o que ninguém esperava, né? Tem sempre esse campo assim meio fora do habitual, é do extraordinário, né? Fora do ordinário, do rotineiro, do conhecido, daquilo que a gente já prevê, né? Guimarães Rosa está meio chamando, convocando este outro momento, né? Quem ia fazer siso naquilo? Siso é senso, né? Vocês vejam, quer dizer, tudo tem a ver com senso ou não senso, né? Desatino ou razão, né? Num rompido, achei bom esse rompido porque de novo, né? Agora é romper com o estado anterior. Num rompido ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesmo de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. Isso é sensacional, né? Quer dizer, como assim, né? Ele estaria sozinho, cindido, interrompido naquele, né, no canto das outras, que foi com elas, né? Mas ele continua algo que não se perdeu, mesmo com a saída delas para Barbacena, né? Isso que não se perdeu, eu diria a vocês, né, que é este campo aí, né, dessa desrazão, desse desatino, desse outro maior que não está encerrado no indivíduo. Não é delas isso, né? Mas é uma possibilidade de experiência comum, no nenhum virando comum aqui. Era a cantiga mesma de desatino, cantava continuando. Aí vem, eu acho que o agente totalmente diferente dos outros anteriores. Agente ou agente, né? Agente terceira pessoa, o agente da estação, e agora é agente mesmo. Agora eu acho que virou plural. Nós. É a gente, nós, e aí eu acho que ele inclui o leitor, nessa, que participa, né, desse alcance final. E foi sem combinação, a gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente, ele até repete, né? A gente, ele está pondo atenção na coisa, percebe? É uma frase sem verbo, né, sem complemento. A gente, 3 pontinhos, acabou. Só. Né? Não tem continuidade aqui né, do que poderia ser só isso. Por quê? Porque ele está tentando chamar atenção para as pessoas juntas, só isso, mais nada, né? Basta estar junto para que vamos dizer, o socorro ao soroco aconteça, né? E foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos de uma vez, de dó do soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. Agora ele dá mais adjetivo aqui, canto sem razão, né? E com as vozes tão altas. Ele que tinha a voz tão fina, né? Começava grosso e ia afinando, né? Fragilmente, né? Aquele manzarrão, aquela vozinha. Vozes tão altas, todos caminhando com ele, soroco, e canta que cantando. Vejam o gerúndio, que atualiza a experiência, né? Cantando, continuando, né? Caminhando. Ele reforça a ideia da permanência. Ele reforça a ideia da permanência. Cantando com ele, soroco, e canta que cantando atrás dele, os mais de trás quase que corriam. Ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Acho que aqui tem esse dado, né? Da memória que vamos dizer assim, que é uma memória oral, né? Que vai transmitindo, né, os ritos da comunidade, né? As situações de virada e de mudança, né? Que vai presentificando isso, esse gerúndio também, essa presentificação do ritual, né? Foi um caso sem comparação. Quem está dizendo, né?
Quem está falando isso? Esse narrador cúmplice agora, testemunha participante, né? Antes ele observava, media razoavelmente as coisas. Um narrador sensato. Agora é um narrador participante, protagonista também, né, dessa cena final. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele, mas ele tinha ido antes para casa, lembram? Ele estava indo? De verdade. Agora ele fala, não, mas agora é de verdade. Agora ele estava indo para a casa dele de verdade. Vejam que a gente pode parar nessa frase. A casa dele de verdade é qual? A casa dele de verdade é o espaço coletivo, né? Não é só a casa dele. É minha casa, a posse, a propriedade da casa. É outra casa, percebe? Essa outra casa que aparece nesse final é a casa maior, né? Que a todos pode acolher, né? Esse conto é muito... Essa é uma utopia, né? Enfim, de comunhão, né? De solidariedade, né? Um conto pela solidariedade, né? Fala. Uma leitura possível que eu acho é a culpa, né? A culpa do Soroco. Também acho. E a comunidade, de repente, sente necessidade de se redimir. Reparar num canto solidário. De assumir aquilo que explicou. Exatamente. Isso mesmo. Religar aquilo que ela mesma tinha ajudado a romper. Esse que eu acho. O rasgão do Soroco é isso, né? Rompeu, que a comunidade, enfim. De culpa que, de repente... Sim, acho bem possível, acho bem pertinente. Exatamente. E é uma culpa reparadora no sentido que cada um ali se irmana numa coisa de todos, né? De uma certa forma existe uma espécie de segundo momento, né? Dessa comunidade se rever, né? Naquilo que ela mesma tinha instaurado como sendo, vamos dizer, um ato definitivo, né? Porque né? Esse ato definitivo não tem volta, né? Para longe, para sempre. Mas ela só pode estabelecer a reparação da culpa porque ela teve o canto como um instrumento, né, dessa religação, né? E esse canto é que é a questão do conto. O canto eu acho que é mais personagem nesse conto protagonista do que todos os outros, né? Porque o canto é o que permite, não é, que essa culpa de alguma forma se dissolva numa espécie de, né, de canto comum, né? Canto abstrato. Canto abstrato. Exatamente. Dar palavras ao canto. Exato. Exato. É de abstrato. Foi a partir da experiência do canto, né? A importância da experiência do canto para a comunidade se compreender. E também. Né? Só para ter experiência. Quer dizer, ela como se ela se o povo estivesse se escutando também, né? Porque esse canto diz respeito a todos. Porque esse canto não é delas, né? Esse canto fala do quê? Desse nenhum, desse desatino, desse ser todos, né? Enfim, de algo que a gente não pode nomear, mas é de todos. É um canto comum aqui, né? E ele começa pequeno, ele começa com uma coisa. Exatamente. E vai alterando, né? Eles vão alterando, vai juntando, né? Sem dúvida. E em vista do que ele fala, que é o calor do sol, aquele quentinho, como uma sensação sobrepõe a outra. Aquele visual do começo, do dia, aquele calor, vai crescendo, quando você vai perdendo o calor. Que interessante. A sensação de visão que tinha para ter o auditivo. O auditivo. Interessante. Quer dizer, primeiro é meio sinestésico, né? É corpo, né? Interessante. Depois fica toda a escuta presente, né? A gente se esfriou, exato. Parece que o calor dá lugar, então, a uma outra sensação, um outro sentido que está aqui, né? Sendo recuperado. As alterações finais, ó. Dó, depois totalmente. Lá com as sibilantes e as nasais. Aonde isso? Canta cantando. Quase corrido, ninguém deixar de cantar, mais memória. Então começa sem comparação. E depois a coisa... Não, mas foi interessante, assim. Você falou, bom, quem toma o centro no final do conto
né? É uma outra abordagem, né? Quer dizer, não é mais a da temperatura, do calor do corpo, quer dizer, é o corpo ainda, só que agora é a audição, né? E a escuta. Por isso que eu sabia que eu tinha que ler esse conto no início, oral. Porque ele apela muito para isso, né? A sonoridade, a oralidade. A oralidade é onde as histórias se comunicam, né? Nas comunidades dos aedos e dos rapsodos, era na comunidade, né? Era através da oralidade. Bom, mas enfim, fala. Quando ele diz, a gente se inspirou, o narrador já se coloca aí também. Totalmente, aqui eu acho que ele está. A partir daí, não no final, a gente estava dando, mas a gente se esfriou. Eu acho que aí ele já se pôs dentro do coro. É um coro de comunhão mesmo, não é mais um coro de comentário paralelo, né? Agora é um comentário de... Enfim, é isso, esse jogo do sozinho, do só e do coro, que já estava dentro do nome do Soroco, né? Desde o começo, na verdade, né? E que aqui acho que assume a dianteira mesmo. Bom, acho que é isso. Não sei se alguém quer mais alguma observação que a gente deixou de comentar. Isso só tem essa coisa que eu gosto muito que ela fala no final do texto dela. Ela diz assim, olha que bonito. Ela lança uma frase do Adorno. Achei bem interessante essa frase. Ela diz assim, a Ana Paula, a frase do Adorno, a nostalgia do primordial é correlativa da insuportável opressão do presente. Então, a comunidade se volta para aquele canto de grandezas, né, outrora, etc., que elas começam, né, as mulheres começam, né, e faz com que essa nostalgia do primordial habite a todos, pela opressão justamente, né, porque isso não vai salvar essa comunidade, volto a dizer, né, não, é um consolo, muitas vezes momentâneo, né, desse encontro do Soroco com todos, mas o oco continuou ali, né, o oco não será, né, redimido de forma mágica, né? É um canto de cisne, mas também é um momento de comunhão, mas é um momento de ruptura também, né? A ruptura não... Recentemente foi lançado um livro de uma pesquisadora onde ela faz uma denúncia de um holocausto que ocorreu nesse hospital em Barbacena. Eu vi essa matéria. Saiu no jornal. Eu vi essa matéria. Ela fez uma pesquisa muito bacana, né? Ficou, não sei, entrevistando pessoas da época. Desconhecida que veio à tona agora, quando publicação. E veja então como que Guimarães Rosa já, né, eternizou pra gente essa história de algum modo, né? Não de forma com a estatística e a ciência, né? Mas pela literatura, né? É incrível isso mesmo. Você acha que pode ter um diálogo com o alienista, né? O diálogo com o alienista eu acho que vem no conto da Arandina, está no mesmo livro. Eu acho que é mais explícito o diálogo, mas é claro que aqui tem no espelho sim, mas o da Arandina eu acho que é onde ele faz o diálogo com o Machado. Não, o espelho é um diálogo com o conto espelho do Machado, né? Mas essa coisa do louco, do positivismo, né? Que o Machado põe a nu assim no conto alienista, é no da Arandina, porque aí vem psiquiatra, doutores, vem um monte de gente para tentar tirar o pobre do homem que está lá em cima da árvore, falando as maiores desrazões possíveis, e todo mundo dizendo tem que tirar esse homem de lá, pelo amor de Deus, porque ameaça quem está embaixo, né? Mas aí eu acho que tem a ver com o da Arandina. Dá uma olhada nesse conto que é Primeiras Histórias, conversa muito com o Machado. Você ia falar? Foi há 100 anos antes do Foucault estudar. Sim, a história do Foucault. Isso que a colega que diz, ela tem razão. Os historiadores, eu tenho as colegas que estão estudando isso lá, parece que morreram em Barbacena, 60, no período do grande internamento, lá 60 mil pessoas teriam perdido a vida. Nossa Senhora. Então, ainda estudando, só que isso
os trabalhos sobre o ano 2000 e o Guimarães Rosa foi 60, né? 1960. 70 anos, já dando voz do futuro, né, que a loucura é uma sociedade que se resolve. Então morreram em Barbacena. 60 mil, pelo amor de Deus. Por favor, 60 mil pessoas. É um absurdo, né? Uma coisa inacreditável, que a gente desconhecia, né? Uma história desconhecida para nós, né, brasileiros. Isso que eu acho mais louco. Agora, você vê, vem essa frase da Leila Perrone, a literatura não esperou a psicanálise falar do inconsciente para colocar, entendeu? Essas questões ali, quer dizer, não precisa esperar. Porque a literatura é metáfora, a psicanálise é metáfora da metáfora, entendeu? Então, né, tá muito antes de Freud falar qualquer coisa, os poetas, mas ele fala mesmo, né? Se você quer conhecer mais sobre essas coisas, vai para a literatura, que eu consigo chegar até aqui, né? Ele dizia, literatura vai para além disso, né? É? Não, ainda bem, né? Ainda bem, sem dúvida. Para a gente poder ainda ouvir esse canto, né? Porque senão também isso teria silenciado. O que é chata? Psicanálise. Ah, psicanálise é chata. Ela tem o seu lugar, né? O problema é isso, né? Ela tem o seu lugar. Então tá, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Obrigada.